Boa noite, sou Carlos Barroso e está começando agora o Redação BH News desta terça-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Se você quiser falar diretamente comigo, sugestões, críticas, mande um e-mail carlosbarroso, Barroso com Z, @hotmail.com. Um novo escândalo assola e isola o governo Dilma. Desta vez se refere à delação premiada da Andrade Gutierrez, de executivos da Andrade Gutierrez, que é a segunda maior empreiteira do Brasil. Segundo a delação, a campanha de Dilma à presidência da República em 2010 teve pagamento pelo Caixa 2, na época um total de 5 milhões de reais. Hoje, naturalmente, é bem mais. Mas isso não vai levar, por exemplo, a um processo de perda de mandato da presidente. Porque o governo que terminou, o primeiro governo da presidente Dilma, terminou em 2014. Portanto, é um governo passado. A reeleição não é considerada o mesmo governo. Mas isso enfraquece a presidente nos processos atuais que ela enfrenta no TSE e também na Justiça. E falando em indiciamento, em processo, o governador Fernando Pimentel teve novo indiciamento. Ele já sofre um processo na Justiça referente à campanha ao governo. Agora se refere à prefeitura, quando ele era prefeito em 2004. O processo diz respeito à instalação de câmeras na cidade com o CDL, Clube de Diretores Lojistas. Esse processo, na época, foi esse gasto, na época, foi em torno de 14 milhões de reais. E segundo a Justiça, não foram instaladas todas as câmeras pagas naquele momento. Um novo processo contra o atual governador de Minas. E vamos às demais notícias. O corpo da menina de 8 anos, arrastada pela enxurrada no último sábado, foi encontrado hoje em Sabará. O coordenador da Defesa Civil Municipal, o tenente Marcelo Oscar de Queiroz, disse que ela estava dentro do Rio das Velhas, debaixo de alguns galhos, a cerca de 1,5 mil metros de onde foi vista pela última vez. Ela estava desaparecida desde que moradores da cidade a viram sendo levada pela água no bairro Santo Antônio de Roça Grande, durante uma chuva intensa do último sábado. A criança e o avô tentavam atravessar a rua quando foram surpreendidos pela força da água. O homem conseguiu se segurar em uma escadaria e foi socorrido com ferimentos graves. De acordo com a Defesa Civil, esta é a primeira morte registrada na cidade por causa da chuva em 2016. Situação triste para a família. O despejo de lixo e objetos continua aumentando os focos do Aedes aegypti e acende o alerta em Belo Horizonte. O combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, tem se concentrado principalmente na conscientização dos cidadãos. Um esforço para que moradores cuidem de suas casas, não deixando pratos de vasos de planta com água, recipientes virados para cima e qualquer tipo de lixo que possa servir de meio de reprodução para as larvas. Porém, o perigo também mora do lado de fora, em espaços públicos, nos quais órgãos oficiais deveriam ser responsáveis pela limpeza e manutenção. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, que deveria realizar 3 vezes ao ano o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, o percentual de focos de mosquito fora dos domicílios é de pelo menos 13,7%. Situação muito difícil, todo mundo sabe. Uma senhora que eu conheço, que é empregada doméstica, tentou ser atendida em uma UPA, ali perto do Hospital das Clínicas. Ela estava com um problema no joelho, uma torção no joelho,
e foi informada que o atendimento previsto seria em 7 horas depois, porque a UPA estava toda tomada por atendimento de dengue, zika e essas outras doenças que surgiram aqui por causa desse mosquito. É uma situação de calamidade na saúde pública, infelizmente. E olhe bem, em um ano os casos de internação pela síndrome de Guillain-Barré em Minas cresceram 36%. E a alta pode estar relacionada à chegada do Zika vírus no estado. A doença é provocada pelo próprio organismo, que passa a atacar o sistema nervoso, causando paralisia e até a morte. A síndrome está ligada a uma infecção viral ou bacteriana anterior e a suspeita é que o Zika vírus tenha uma predisposição maior para causar Guillain-Barré. Especialistas acreditam que esse seja, inclusive, o motivo para o crescimento dos casos, considerado alarmante. No ano passado, Minas teve 223 internações por Guillain-Barré. É o maior número desde 2010 e ele representa uma alta de 36% com relação a 2014, quando foram 163 casos. É uma situação muito difícil, eu não tenho nem palavras para descrever o drama e o estrago que causa esse mosquito da Aedes. A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem suspeito de matar a adolescente Giovana Costa de Silo, de 14 anos, em Alfenas. O corpo da adolescente foi encontrado na Estrada do Pântano, uma estrada rural entre os bairros Jardim São Paulo e Distrito Industrial, por volta das 6 da manhã do domingo. A adolescente tinha marcas no pescoço e estava sem as roupas íntimas. Pouco depois, um vídeo começou a circular nas redes sociais. Nele, o suspeito aparecia confessando, sob tortura, o crime. Depois, em depoimento à Polícia Civil, ele negou ter tido participação na morte da jovem. Após a polícia pedir a prisão, ele mesmo se apresentou na delegacia e foi levado para o presídio da cidade. Ele deve ser interrogado novamente nesta terça-feira. O Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.